continuamos aí nessa jornada muito legal de compartilhar conhecimentos de medicina tradicional chinesa. Me chamo Cláudia Siqueira e estou aqui mais uma vez hoje com você para falar de um assunto muito legal e prático, que é o Triângulo de Buda. Um triângulo muito conhecido formado por 3 pontos de acupuntura extremamente importantes. Mas antes da gente continuar, eu quero saber de você como é que está sendo essa jornada e quero aproveitar para agradecer tantos comentários legais aí que a gente tem recebido sobre os conhecimentos partilhados semana passada e nessa semana. A galera que está acompanhando as lives diárias, está sendo muito legal isso e eu estou muito feliz com a repercussão dessa semana tão produtiva que a gente está tendo juntos. Então vamos lá, vamos entender melhor o que é esse Triângulo de Buda, que talvez alguns de vocês já devem ter ouvido falar, principalmente quem é familiarizado com a acupuntura. Você já deve imaginar, mais ou menos, o que esse triângulo faz, né, minha gente? Buda, a gente já pensa em zen, já pensa em tranquilidade, em harmonia, e é exatamente esta função deste triângulo formado por 3 pontos importantes que são P9, C7, que você já conhece, porque em um dos vídeos da semana passada a gente falou sobre este ponto no vídeo de acupuntura sem agulhas. Se você perdeu ele, ainda dá tempo de você assistir, corre lá. E o CS6. 3 pontos de 3 meridianos extremamente importantes: meridiano do pulmão, o P9, meridiano do coração, o C7, e o meridiano da circulação e sexualidade, o CS6. Esses 3 pontos a gente vai localizar eles juntos. Eles têm a função importante quando juntos, cada um deles tem a sua função específica, e eu falei bastante sobre o C7 já, que é o ponto Shen Men da acupuntura sistêmica. Se você perdeu mais uma vez, corre lá para ver esse vídeo de acupuntura sem agulhas, que tem umas dicas super legais naquele vídeo. Este triângulo potencializa essa função de equilíbrio das emoções. Um triângulo que potencializa o efeito ansiolítico, muito importante que esses pontos têm. É um ponto que traz equilíbrio e serenidade para a mente e para o espírito. É incrível, é a morada da tranquilidade. Então, como todos nós, né, que não somos os monges da montanha lá no Tibete, estamos no meio das cidades, nessa correria louca de vida, temos que nos acostumar com um monte de coisa nova, com vídeo online, com aula online, crianças em casa berrando o dia inteiro, quem é mãe, galera que tá na homeschooling também, né? Aí tá complicado. Então todos nós estamos precisando dar um boost, né? Aumentar os recursos que a gente tem de controle mental, de saúde emocional, de controle do estresse e da ansiedade. Existem várias ferramentas. Eu aqui, semana passada, já falei de algumas dessas, né? Exercícios respiratórios, meditação, mindfulness, o contato com a natureza e o estímulo a esses pontos. A gente tem pontos muito importantes no corpo que não podem ser ignorados. Com conhecimento, salve o conhecimento, a gente consegue utilizar isso a nosso favor, né? O corpo, ele tem a própria inteligência, é incrível. O arquiteto divino que fez esse nosso corpo, projetou, ele foi perfeito, né, gente? Por isso que isso aqui é a obra divina, não tem outra explicação, porque a gente tem botões no corpo, que são os pontos de acupuntura que estão localizados no caminho dos meridianos, alguns fora dos meridianos, que cada um tem a sua função muito específica. E se apossar desse conhecimento, democratizar o conhecimento, que é o que eu estou tentando fazer aqui com a medicina tradicional chinesa, porque antes era um conhecimento muito só restrito dos acupunturistas e de fato a acupuntura, a puntura com agulhas,
é exclusividade, deve continuar sendo exclusividade dos acupunturistas. Porém, o conhecimento dessa medicina milenar precisa chegar no público geral, porque olha que maravilha saber que a gente tem um triângulo de Buda no nosso corpo. Isso é incrível, não é mesmo? E esse é o meu papel aqui, democratizar, descomplicar esse conhecimento para que ele chegue a mais pessoas e vocês tenham mais ferramentas de cuidar da própria saúde e de quem é terapeuta, depois de cuidar da própria saúde, por favor, cuidar da saúde das pessoas que você acompanha. Então vamos entender um pouco melhor como que esse triângulo funciona, né? Quais são os pontos que estão envolvidos nele. Quando a gente faz assim, e aqui dá para ver um pouquinho, né? Fazer assim ou assim, a gente consegue localizar estes pontos. Quem viu o vídeo de acupuntura sem agulha sabe muito bem localizar já o C7, o 7º ponto do meridiano do coração. Na linha do dedo mindinho, passa a palma da mão, na prega do punho, na prega distal do punho, que nesse caso aqui, nesse caminho é a primeira prega, aqui ó, na dobrinha mesmo, na junção da mão com o punho, tem um buraquinho muito legal que fica bem pertinho da artéria ulnar, tá? C7. Já do outro lado, a partir lá do dedo indicador, caminhando pelo meio da palma da mão, exatamente em cima da artéria radial, rádio, né? Ó, a anteninha do rádio, como a gente aprende na anatomia, está o ponto P9, que é exatamente na mesma linha do C7, porém na parte interna, nesse caso aqui, né? Se eu fizer assim com a palma da mão, fica na parte externa, mas desse jeito aqui tá o externo, tudo depende do referencial, né? E aqui tá interno, né? Então, C7 em direção na linha do dedo mindinho, P9 na linha do dedo indicador, ali em cima da artéria radial, exatamente na mesma prega do punho, tá? Aqui é uma linha super importante que você pode, ó, estimular esses dois pontos aqui com a mão, não é? E aí, 3 dedos da prega do punho ou 2 tissuns. Um tissum representa essa parte aqui distal da falange do polegar, tá? Então, ou a gente marcaria, deixa eu fazer aqui, ou a gente marcaria com 2 polegares, ou para facilitar, 3 dedos da prega do punho, exatamente entre os tendões flexores da mão. Se a gente fizer assim, ó, esses tendões eles sobressaem, tá? Ó, tá o meu aqui bem safado sobressaindo, ó. Então, eles estão exatamente entre os tendões, tanto que tanta gente erra esse ponto aqui quando vai colocar acupuntura, acerta o tendão e não o ponto, né? Porque realmente é difícil. Tem gente que tem esses tendões muito juntinhos, assim. Então, 3 dedos da prega do punho entre os tendões flexores dos dedos, tá? E aí, a gente finaliza esse triângulo com CS6, um ponto extremamente importante, inclusive para baixar a pressão arterial, tá? Resolvi desenhar o triângulo de Buda para facilitar o seu entendimento, assim como eu pedi para você fazer, né? Tirar uma fotinho, pois tá aqui o meu triângulo, ó. C7, P9, CS6, triângulo massa que você vai levar pro resto da sua vida. Agora eu quero ver o seu triângulo. Então, ao estimular, e aí você precisa ter um pouquinho de coordenação, né, para estimular os 3 pontos ao mesmo tempo, o C7, P9 e CS6, mas dá certo, viu? É só você achar. E você começa a estimular isso, pode ser com bombeamento aqui, começa daqui a pouco a dar um barato de serenidade. Eu vou parar de fazer, porque senão começa a ficar muito zen demais e não consigo completar este vídeo. Então é muito legal poder estimular isso. Você pode estimular isso com uma caneta também, uma caneta que não seja tão fininha, né, para não te machucar. Pode estimular isso aqui com moxa, né, para quem conhece a moxa,
ou você pode estimular com massagem um ponto de cada vez. E aí a gente completa esse incrível triângulo de Buda que vai poder te permitir ter mais serenidade, diminuir a ansiedade, ter mais equilíbrio emocional. E aí uma pergunta que não quer calar, Cláudia, quando eu estimulo isso? Meu amor, você vai estimular isso sempre que for necessário. Você, quando você estiver estressado, um dos recursos que você pode utilizar é estimular o triângulo de Buda ou escolher um desses pontos. E aí eu escolheria o C7, que é o nosso Shen Men. O Shen é o espírito que mora no coração. Shen também é a palavra que se traduz mente, uma tradução bem ruim, mas é uma forma como a gente consegue traduzir para as línguas latinas, a partir do chinês. E aí você tem essa maravilha de acessar esses botões mágicos do corpo que vão liberar as endorfinas, os neurotransmissores da tranquilidade, a oxitocina, toda a dopamina, esses neurotransmissores incríveis, a anandamida também é mais um neurotransmissor que é liberado a partir do estímulo das agulhas de acupuntura, principalmente nesses pontos que tem bastante esse foco. Ok, minha gente, espero que isso esteja sendo útil para você. Eu quero ver fotos, assim, me marquem no Instagram, inclusive. Tem aluna minha que já fez e que marcou, assim, muito legal. Não tem uma caneta aqui para marcar agora, mas ela marcou os pontos lá com uma caneta preta e aí fez isso super massa, assim, e meio que tatuou, esses pontos para ela poder lembrar. Claro que aquilo ali sai, mas nada mal você querer tatuar isso também no teu corpo. Não que eu esteja estimulando vocês a fazerem isso, mas para poder lembrar, É sempre legal, eu gosto, a galera que sai dos meus cursos presenciais, sai tudo marcado com caneta de quadro, sabe? Porque daí assim a gente vai, quando a gente bota o conhecimento em prática, a gente assimila o conhecimento. Então, gostaria de ver uma chuva de triângulo de Buda marcado lá com caneta no meu Instagram, @ClaudiaSiqueiraMTC, e quero saber dos comentários de vocês o que vocês acharam do estímulo disso, como é que vocês se sentiram, porque eu só de mostrar aqui pra você já tô me sentindo mais zen. E você? Quero saber. Conta aí.